Cumprimentamos fraternalmente a todos aqueles que, neste momento, nos ouvem, nos assistem, ou até que compartilham a nossa exposição deste momento, desejando a todos vocês muita paz, muita tranquilidade, principalmente nesses momentos que a humanidade atravessa. Pois bem, da mesma forma, nós queremos agradecer ao Centro Espírita Paz do Senhor pelo convite sempre generoso, sempre gentil, que nos oferece para que fizéssemos neste momento uma exposição. Uma exposição sobre um dos capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, o capítulo que nos coube foi o 11º capítulo, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo. Segundo o evangelista Mateus, esta expressão é uma das muitas que Jesus forneceu a todos nós e que os evangelistas anotaram. Neste caso, ele utilizou diante da indagação que um fariseu lhe fez, desejando saber qual era o maior de todos os mandamentos da lei. Nós vamos mencionar esse episódio um pouco mais tarde na nossa exposição. Somente lembramos agora porque o título do capítulo é exatamente este. Nós vamos considerar, em princípio, a sublimidade desse Espírito que conhecemos sob o nome de Jesus de Nazaré. Evidentemente, sendo ele uma criatura de Deus, Deus que é infinitamente justo, ele não teve privilégios. Caminhou através da estrada evolutiva, como todos os demais, como qualquer de nós, no rumo da perfeição, conquistando vagarosamente, paulatinamente, as virtudes imprescindíveis para alcançar essa situação. Foi dessa forma, então, que ele alcançou, na esteira do tempo, milênios sobre milênios, a condição de grande superioridade espiritual. Isto há 50 milhões de séculos, 5 bilhões de anos. Ocasião em que, unido a uma comunidade de espíritos da mais alta envergadura, elevadíssimos, participou da formação do nosso planeta. Pois foi desde o primeiro momento da nossa escola de almas que o Pai, o Criador, Deus, inteligência suprema do universo, outorgou a esse luminar espírito a tarefa de dirigir a humanidade terrena, a humanidade que a viesse povoar, orientando-a para percorrer os mesmos caminhos por ele trilhados, cumprindo dessa forma a universal lei de progresso. Seria ele, a partir de então, o nosso guia, o nosso cicerone, como realmente tem sido, no correr de milênios. Quando aqui ele esteve, materialmente, entre nós, ele disse aos seus discípulos, lembrando esse fato da outorga que Deus lhe havia dado, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se há de perder. Então, recebendo essa importante missão, o Espírito Jesus convocou imediatamente, e com permissão divina, milhares de outros trabalhadores da grande seara para que o auxiliassem na nobre tarefa que iria realizar. Assim é que, tão logo tivéssemos neste planeta habitantes em condições de captar os primeiros ensinamentos,
necessários que seriam para a nossa evolução, muitos desses colaboradores de Jesus se propuseram a reencarnar aqui na Terra, trazendo aqueles espíritos de outrora, embora iniciantes na escalada evolutiva, trazendo as primeiras noções de moral e exemplos de virtudes que seriam indispensáveis ao seu crescimento espiritual. Assim como bons professores, e sempre sob a égide do Mestre Jesus, Mestre Maior Jesus, tais ensinamentos nesta escola de almas seriam apresentados e exemplificados de forma gradual, correspondendo sempre a um nível de compreensão de maturidade espiritual correspondente dos alunos em cada ocasião. Pois bem, no conteúdo do capítulo que nos foi dado para esta exposição, no momento atual, encontram-se mensagens recebidas de forma mediúnica. Aliás, o senhor Allan Kardec colocava isto em vários capítulos da obra. Algumas mensagens as quais discorrem sobre a lei de amor. Lei de amor. E salientamos a primeira dessas mensagens, que é assinada pelo espírito que se identificou como Lázaro, porque ele nos faz lembrar exatamente desses níveis de maturidade crescentes na criatura aqui na face da Terra. Ele escreveu o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e que reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A fim de avançar para a frente, prossegue ele, a fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos, obviamente, em proveito dos sentimentos, para alcançar, no correr do tempo, os sentimentos. São, evidentemente, fases de crescimento para o espírito, que é um peregrino da eternidade, até o momento em que ele consiga entender o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Mas o autor ainda prossegue, nós tomamos a liberdade de encerrar com o texto. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor aos seus irmãos em sofrimento. E termina ainda dizendo aos seus leitores, dirigindo-se aos seus leitores agora, ele, é então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Pois bem, é evidente, portanto, que tais lições não seriam apresentadas somente para aqueles seres do passado, pois esses missionários de Jesus fizeram-se e fazem-se ainda presentes em todos os tempos da humanidade terrena, revelando a cada um de nós as leis de Deus, à medida que fossem crescendo as condições de compreensão intelectual das criaturas que aqui estivessem presentes, reencarnadas. Então, apenas como exemplos, nós vamos citar que tivemos, nos milênios passados, e antes até de Jesus vir ao mundo corpóreo, tivemos Confúcio, Furri, na China, tivemos Zoroastro, na Pérsia, tivemos Krishna, na Índia, tivemos Sócrates, na Grécia, isso entre os milhares e milhares que aqui estiveram. Cada qual nos trouxe informações efetivamente valiosas
para que compreendêssemos as leis universais. E dentre os inúmeros ensinamentos trazidos por esses trabalhadores do Espírito Jesus, ao longo do tempo, salienta-se aquele que diz respeito ao nosso tema de hoje: amar. Amar ao próximo. É a lei de justiça, de amor e de caridade, especialmente para com o próximo. Lei que se fazia necessário revelar desde priscas eras, desde remotos séculos. O Sr. Allan Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Isso está na nota escrita por Allan Kardec após a questão 886. E logo adiante o Espírito São Vicente de Paula complementa: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. É a lei universal do amor. Então foi assim que muitos séculos antes da vinda do Cristo, da vinda de Jesus à atmosfera terrena, em corpo carnal, portanto, muitos séculos antes, Sócrates, Platão e outros na Grécia assinalavam: não façais ao próximo aquilo que não desejais receber dele. Os persas, por sua vez, discípulos de Zoroastro, diziam: fazei como quereis que vos faça. Os chineses aprenderam com Confúcio, por sua vez: o que não desejais para vós, não façais a outra. E ainda os hebreus, que receberam orientações desde o tempo de Abraão, mas também tiveram informações através da mediunidade de Moisés e dos profetas. Os hebreus que salientavam: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Isto entre outras tantas expressões similares. Pois bem, todos esses exemplificadores do amor e da justiça que aqui estiveram, mantiveram-se sintonizados com o Cristo na imensidão cósmica, embaixadores que eram do sublime pastor. Eram e são do sublime pastor. Porém, nós sabemos, aconteceu aquele momento em que, atendendo determinação do Criador, o sublime Espírito de Jesus deveria fazer-se materialmente presente junto à humanidade terrena. Não só nós precisaríamos conhecê-lo, mas compreender igualmente as características superiores por ele apresentadas e que deveriam nos servir de modelo, mostrando-nos que também temos as mesmas possibilidades de nos assemelharmos a ele no futuro. Por isso ele disse: tudo o que eu faço, vós também o fareis, e muito mais. Lembramos então novamente o Sr. Allan Kardec, o codificador da doutrina, o qual escreveu logo após a resposta que os espíritos deram à questão 625, conhecida resposta dos espíritos 625. Ele escreveu: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus, porque, sendo ele o mais puro
que já apareceu, que já esteve na terra, o Espírito Divino o animava. Assim, os planos estabelecidos por Deus são sempre cumpridos rigorosamente. E esse, evidentemente, também foi. E a missão de Jesus, reencarnando naquele momento que nós conhecemos, há 2000 anos, no solo do planeta que ele próprio administra, planeta que ele próprio dirige, atenderia então a essa planificação divina. Ora, nós sabemos perfeitamente que o local escolhido para tal missão foi a região da Hebreia, ou da antiga Palestina, a Palestina de outrora. O mundo conhecido pelos homens naquela época era muito limitado em extensão. E a região escolhida apresentava-se como a única em que o monoteísmo era considerado, respeitado, embora os hebreus compreendessem o Senhor Deus como um Deus guerreiro, né? Como um Deus guerreiro, protetor celeste daquele povo, né? Daquele povo nas muitas batalhas em que eles se envolveram. Os hebreus, contudo, tinham Moisés, tinham os livros de Moisés, Moisés e os profetas como intermediários do Senhor. E desde o tempo de Moisés, apesar de que os livros de Moisés foram praticamente passando de geração em geração, boca a boca, né? Desde o tempo de Moisés, lições sublimes foram ministradas para o ser humano. Entre essas lições, que estão no livro, no conjunto de obras que nós conhecemos com o nome de Pentateuco, entre essas lições estão algumas bastante importantes para a nossa reflexão desta noite. Eles são constantes do Torá, que os judeus conhecem, Torá judaico, e baseavam-se principalmente em ensinamentos verbais, como nós dissemos. Esses livros, então, com a denominação de Gênese, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os nomes que Moisés deu, ou alguém deu a essas obras, esses livros, juntamente com as mensagens posteriormente recebidas pelos profetas, já eram, então, na região hebraica, e isso há mais de 20 séculos, eram profundamente estudados nas sinagogas, nas praças públicas, considerando-se o seu conteúdo, de modo geral, como uma lei divina. Esse aglomerado de lições constituía-se, claro, em uma história do povo hebreu, nas suas lendas, nas suas leis, na sua legislação, na filosofia hebraica, tudo isso. Mas existiam, naquela época que Jesus veio, os fariseus. E os fariseus, por sua vez, consideravam-se como os maiores conhecedores dessas leis, desses livros todos, embora o fizessem de modo geral por orgulho, por vaidade, por ostentação, pois que se autodenominavam de piedosos doutores da lei, ou de verdadeiros judeus. Eles eram hábeis em fingir, em esconder o seu real ser, a sua realidade. Mas Jesus sabia perfeitamente que iria encontrá-los, que quando viesse aqui, iria dar de frente com os fariseus. Quando viesse a atmosfera terrena, iria conversar sobre eles. Iria falar do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade. Por exemplo, os evangelistas Mateus e Lucas descreveram, nas suas narrativas, esta expressão de Jesus. Ai de vós, fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos,
limpos, mas por dentro estão cheios de imundícia. Entretanto, esses doutores da lei, juntamente com os saduceus, um outro grupo político, religioso, talvez, mantinham os olhos e os ouvidos atentos sobre Jesus, buscando encontrar nesse mestre galileu algo que o incriminasse, algo que o contradissesse, pois esse rabino da Galileia pregava novas leis, expressões essas que contrariavam principalmente aquelas que Moisés trouxe. Como poderiam os fariseus entender o amor até os inimigos? Como poderiam entender fazer o bem àqueles que os agridem, perdoar as ofensas? Sobre as leis contidas no Talmud, o Talmud é composto pelo Pentateuco mosaico e pelos relatos proféticos. Sobre essas leis, eles haviam catalogado minuciosamente mais de 600 expressões. 600. Disse alguém que eram 613. Mais de 600 expressões contidas nesse conjunto de informações, considerando essas expressões como mandamentos da lei de Deus. E Mateus, o evangelista que acompanhara Jesus desde o princípio das suas pregações públicas, anotou exatamente um daqueles momentos em que os fariseus se aproximaram do mestre para o tentar, disseram. O texto de Mateus está assim: para o tentar, um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão: qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidas nesses dois mandamentos. Evangelista Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Jesus, portanto, com a sua sabedoria, Jesus era sábio por excelência, não somente mostrou aos fariseus o conhecimento da lei, pois o que pronunciou naquele momento foram expressões contidas nos livros de Moisés, mas também estabeleceu, com a sua palavra, com a sua fala, que todos os demais eram secundários, supérfluos. Onde que Jesus buscara essas informações realmente? Onde ele encontrara essas expressões que ele mencionou? Exatamente no Deuteronômio, quinto livro de Moisés, em seu capítulo 11, versículo 13. Amarás a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E também no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A citação de Jesus nos faz considerar que realmente as duas frases, as duas expressões são análogas, são semelhantes mesmo. Ou seja, sendo Deus o Criador e sendo a criatura uma obra sua, não amar ao próximo seria desconsiderar a obra de Deus. E quem não ama ou não respeita o Criador, certamente não saberá dedicar amor às suas criaturas. Interessante observarmos que o evangelista Lucas, por sua vez,
relata esse mesmo episódio do encontro do fariseu com Jesus, invertendo a posição dos personagens, invertendo a posição e o diálogo entre os dois personagens, Jesus e fariseu. Lemos então no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o seguinte: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? O que é que lês nessa lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças do teu coração, com todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe por fim: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Observamos que a preocupação do doutor da lei, nesse caso, citado por Lucas, era de possuir a vida eterna. E para nós espíritas, essa expressão seria interpretada em o que o espírito, o que nós precisamos fazer para não perdermos esta encarnação. Mas esse diálogo do fariseu com Jesus, conforme Lucas, esse diálogo prossegue, porque o fariseu pergunta em seguida a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus então lhe conta a conhecida parábola do bom samaritano, exemplificando que esse amor, independentemente de crença, de raça, de posição social, de idade, de qualquer outra coisa, pode ser oferecido a qualquer criatura que necessite de consolo, de paz, de auxílio material, de apoio, qualquer que seja esse apoio. Aquele que, na parábola contada, estava caído na estrada, um anônimo, e foi atendido pelo samaritano, nos mostra que o necessitado não estava restrito a uma situação de pobreza. Ele tinha sido assaltado, então ele tinha bens. Não era pobre. Podem ocorrer, então, várias situações conjuntas, simultâneas ou não, que exigem esse ato fraterno. Por isso, na parábola citada, Jesus se refere a feridas, que o samaritano pensou as feridas daquele homem. Essa história contada por Jesus, tão rica de detalhes, nos leva a uma outra série de considerações, como a dos personagens, que eram um sacerdote, um levita e o samaritano, ou das cidades de origem e de destino daquelas criaturas, fazendo um comparativo entre a visão espiritual e a visão material. Um homem ia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém como ideia espiritual e Jericó, que era uma cidade comercial, como ideia material. Diz-nos então a parábola que o samaritano, que era tido como herético, como desprezado pelos judeus, foi, porém, tomado de compaixão por aquele homem, aquele que estava caído na estrada. Esse samaritano estava viajando. Ele não estava a passeio, ele não ia passear por ali. Ele estava viajando até a cidade de Jericó, portanto, ele deveria ter compromissos naquela cidade. Essas informações são interessantes que foram, vou fazer aqui um parênteses, mas foram passadas no livro Conviver para Amar e Servir, do nosso irmão Helder, da Federação Espírita Catarinense. Ele comenta muito bem essa parábola, com detalhes também, né? Então ele deveria ter compromissos na cidade de Jericó. Não estava passeando.
deixou ou adiou aquilo que iria fazer, para dedicar-se a alguém que lhe era um desconhecido. A sua prioridade agora, qual era a prioridade? Não era a viagem, não era chegar ao destino, era de oferecer o apoio para aquele que ele encontrou caído na estrada. Ele percebera, então, pela sua sensibilidade, o significado e a importância que o outro deveria ter em relação a ele. Mostra isso em sua solidariedade com o real envolvimento afetivo. Ele, um desconhecido. Essa figura do samaritano, idealizada por Jesus na parábola, na história, é realmente muito expressiva. E os espíritas têm condições e devem até ser os novos samaritanos no momento atual. Principalmente neste momento em que a humanidade necessita, em todos os lugares, enfermos, doentes, familiares dos enfermos, os desencarnados, então, enfim, todos os que estão passando por essa crise. Voltando então aos dois textos de Mateus e de Lucas, do evangelista Mateus e do evangelista Lucas, pode-se até estabelecer uma fusão entre esses dois trechos, entre esses dois evangelhos, dois textos do evangelho. Eles apresentaram para a posteridade, cada qual, mas ambos têm uma relação muito grande e todos os dois são muito importantes. Vamos fazer uma outra consideração. Nós dissemos no início da nossa exposição, que Jesus recebeu a missão de dirigir a nossa humanidade ao objetivo que Deus lhe determinou, e determinou para todas as criaturas. Esse objetivo é a perfeição, é o alvo que nós vamos atingir. E, portanto, as lições dos seus missionários, e especialmente as lições apresentadas por ele mesmo, dizem respeito ao amor verdadeiro, incondicional, que identifica a perfeição, ensinando e fazendo ver que é apenas com o amor que nós alcançamos essa perfeição. O seu evangelho, o evangelho de Jesus, exaltou em todos os aspectos a posição sublime daqueles que disseminassem o amor. Amar ao próximo como a si mesmo, sem dúvida, representa o coroamento de todos os seus ensinamentos. Por isso o texto é conhecido, pela sua grande importância, é conhecido como a regra de ouro, regra áurea. E como cristãos que somos, e sobretudo como espíritas, já compreendemos que esse é o único caminho que nos libertará das dolorosas expiações já sofridas nas múltiplas e múltiplas encarnações pelas quais já passamos. O Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nos escreveu que os discípulos do Evangelho, como nós outros somos, são alguém que foi admitido à presença do Cristo para servir. Nós fomos admitidos pelo Cristo para trabalhar para Ele, servir para Ele. Então, esse servir pode ser para um familiar que está necessitando, um amigo, um colega de trabalho, de escola, ou, como no caso do samaritano, um desconhecido, um anônimo. Por isso, os espíritos que ditaram a doutrina responderam à questão 643 do Livro dos Espíritos ao Sr. Allan Kardec.
Não existe dia, não existe nenhum dia da existência terrena em que não possamos fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra condições e oportunidades de praticá-lo. Basta que se esteja em relação com outros para se ter ocasião de fazer o bem. E fazer o bem, dizem eles, não consiste somente em ser caridoso. Essa caridade que nós imaginamos da cesta básica, não é isto, mas em ser útil todas as vezes em que o auxílio se fizer necessário. A resposta imediatamente anterior a essa que nós mencionamos é ainda até mais incisiva, mais direta. Diz lá, cada criatura responderá por todo o mal que haja resultado em não ter feito o bem. Então, assim como não queremos que situações aflitivas aconteçam conosco, porque diz, nós nos amamos, né? Nós nos amamos. Assim como também a lei de Deus nos diz para amarmos o próximo com idêntica força. Então, se nós nos queremos bem, por que não querer bem ao próximo? Lembrando, então, a anotação escrita pelo senhor Allan Kardec, nós lemos: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Dá-lhe ela, sim, a natureza, dá-nos as primícias da felicidade que nos está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor, tudo é benevolência. Essa é uma nota da questão 958A. Entretanto, e para concluirmos a nossa exposição de hoje, pedimos permissão para anotar uma citação de André Luiz, do espírito André Luiz. André Luiz que nos escreveu o seguinte: antes de amparar a você, ampare aqueles que desde muito tempo suspiram pela migalha do teu amparo. Antes da nossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Coloque você em último lugar e a vida vai se encarregar da sua própria defesa em qualquer parte. Renda diariamente o seu culto ao amor e o amor, na própria vida, brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a glória sem fim. Esse texto, com o qual encerramos o nosso trabalho desta noite, agradecendo a vocês pela paciência que tiveram conosco. Esse texto está no livro O Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, mensagem número 78 dessa obra. Muito obrigado a vocês e até a próxima vez.